E você, tá cansado dessa pandemia? Tá cansado de acordar todos os dias cedo? Quer dar um tempo? Tá afim de dar um tempo? Imagine se você pudesse dormir e acordar só daqui a alguns anos. Ou melhor ainda, que você pudesse ser congelado para não envelhecer e continuar como você está hoje e acordar só daqui a alguns anos. Que tal 24 mil anos? E foi exatamente isso que aconteceu com o organismo vivo, um rotífero que está presente na Terra há 50 milhões de anos. Ele foi congelado há 24 mil anos atrás e descongelado nos dias de hoje. E ele conseguiu sobreviver. Ele voltou a viver normalmente. Mas a minha pergunta é, se você pudesse ser congelado, qual era a primeira coisa que você faria após você ser descongelado? Após acordar novamente? Sabe o que esse rotífero fez? Ele se reproduziu. E antes que vocês comecem a pensar a besteira do rotífero, ele fez esse tipo de reprodução através de uma forma assexuada. Ou seja, ele gerou clones de si mesmo. Assim como os rotíferos, todos os organismos, na maior parte do tempo, eles pensam sim em se reproduzir. O objetivo principal deles é se reproduzir. Sou Ludmilla e hoje falaremos sobre as espécies, do que elas gostam. Para isso, abordaremos alguns fundamentos de ecologia. Se você observar o meio ambiente, observar uma área natural, você verá que ela é composta de diversos elementos. Esses elementos são vivos e não vivos, ou seja, bióticos e abióticos. Biótico, então, é tudo aquilo que tem vida, todos os organismos vivos, e abiótico é o que não teria vida. E nós vamos falar dos dois aqui porque um não vive sem o outro. A ecologia é uma interação de todos em conjunto. Dentro dos organismos vivos, dos elementos bióticos, nós temos os seres autótrofos ou autotróficos, que são aqueles organismos capazes de sintetizar o próprio alimento através de moléculas orgânicas, retirando dali a energia para sobreviver. E para isso, eles sintetizam ou utilizam moléculas simples, que são as moléculas inorgânicas. E nós também temos os organismos heterótrofos, que são aqueles organismos que precisam consumir outro organismo para obter essa energia e todos os nutrientes necessários à sua vida. Os heterótrofos, eles podem conseguir esse tipo de alimento em organismos vivos ou organismos mortos. Nos vídeos anteriores, nós citamos que a ecologia tem níveis de estudo. O menor deles seria o organismo, ou indivíduo. Cada organismo ou indivíduo ele é de uma espécie. Grupos de indivíduos semelhantes que conseguem se reproduzir naturalmente e gerar descendentes que conseguem também se reproduzir, eles formam as espécies. Toda espécie que já é identificada, porque a maior parte delas ainda nós não conseguimos identificar, ou seja, para todas aquelas que já têm um nome, nós sempre nomeamos através de um termo genérico e um termo específico, como se fosse um nome ou sobrenome. Mas é importante a gente lembrar que a morfologia de dois organismos da mesma espécie, nem sempre elas serão parecidas. Observem, por exemplo, cães de raças diferentes. Eles são pertencentes à mesma espécie, mas morfologicamente eles podem ser distintos. No entanto, é importante a gente lembrar que a maior parte dessa diversidade morfológica encontrada em raças de cães ou raças de outro qualquer animal ou linhagens de vegetais, elas não são provenientes de reprodução natural, mas sim de uma reprodução ajustada, forçada pelo homem. Muitas espécies no ambiente natural elas são parecidas, ou seja, indivíduos de espécies diferentes costumam ser parecidos morfologicamente. Por quê? Porque as espécies elas têm que se adaptar ao ambiente. Se elas estão vivendo no mesmo ambiente, muitas delas terão características físicas similares como adaptação àquele ambiente, como a cor da pelagem, como o tamanho das orelhas, o tamanho dos olhos. Só que ao mesmo tempo nós temos uma diversidade grande de espécies dentro do mesmo ambiente. E essas espécies também são muito distintas morfologicamente. Então, ao mesmo tempo que elas estão no ambiente, o ambiente ele tem diferentes estratos, diferentes microlocais, que fazem com que essas espécies sejam também diferentes, porque cada uma está adaptada a um microlocal. Os indivíduos da mesma espécie, eles precisam se reproduzir, que é o principal objetivo das espécies. Então, eles formam populações, ou seja, eles formam agregações de indivíduos da mesma espécie que ele, formando uma população. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que essas agregações, elas estão associadas a um local e a um período de tempo. Porque uma população, por exemplo, de capivaras, você vai numa lagoa, você vê uma população de capivaras numa lagoa, ela está presente ali naquele ano. Se você voltar daqui 5, 6 anos depois, pode ser que a população esteja completamente diferente. Ela nem esteja mais lá ou seja uma outra população.
E em ecologia, nós identificamos as populações também em relação ao espaço que elas ocupam. Ou seja, se eu olhar para o mesmo ambiente, novamente, vamos voltar lá na lagoa, nós vemos que tem dois grupos de capivaras que eles não se relacionam. Eles formam dois grandes grupos, mas que não se interagem. Esses dois grandes grupos são duas populações diferentes, porque estão em locais diferentes. Portanto, pode haver indivíduos da mesma espécie vivendo no local, mas que são separados, divididos por barreiras. Essas barreiras podem ser físicas, podem ser comportamentais, podem ser fisiológicas. Dois conjuntos de mesma espécie formando duas populações, eles podem ficar tanto tempo isolados que eles podem, com o tempo, se adaptarem de diferentes formas ao ambiente. E depois eles se encontram novamente, mas eles serão incapazes de se reproduzirem, devido à criação de barreiras fisiológicas, até mesmo morfológicas, que os impedem de reproduzir. Mas dificilmente você vai olhar para um ambiente e vai ver uma espécie só, ou seja, uma população só. Até mesmo nos locais mais próximos, nos locais menores do meio ambiente, como um conjunto de folhas, nós veremos diversos indivíduos se interagindo. Esses indivíduos de diferentes espécies interagindo, eles formam então uma comunidade, que também pode se modificar ao longo do tempo. No entanto, se observarmos, todas as comunidades, elas também interagem com a parte abiótica, a parte não viva do ambiente. Ela necessita de água, de umidade, de luminosidade, e todas essas interações, elas são fundamentais para a ocorrência ou não daquela espécie. Então, a associação da comunidade com a parte abiótica é chamada de ecossistema. Dentro do ecossistema, todas as espécies têm um lugar preferencial para viver. E esse lugar preferencial é chamado de habitat ou habitat. Então, geralmente, um habitat é definido a partir daquilo que a espécie mais gosta, que ela realmente precisa para sobreviver. Que se você remover, ela vai ser extinta naquele local ou ela vai migrar para outro local. Por exemplo, o dourado. O dourado é um peixe que ele gosta de águas correntes. Se você retirar o dourado de um local de água corrente e colocar em um local de água parada, ele certamente será extinto nesse local. Ou seja, ele não irá sobreviver. Assim como as onças. As onças gostam de o habitat delas são de centenas de hectares de floresta. Se você trocar essas centenas de hectares de florestas por plantio de qualquer coisa que seja, ela não irá sobreviver. Ela pode sim utilizar esses ambientes como ambientes de transição. Então elas irão passar por esses ambientes, mas elas necessitam de uma floresta para completar todo o seu ciclo de vida, para reproduzir, para se alimentar de uma maneira mais adequada. Mas agora nós vamos olhar individualmente para cada espécie. Do que as espécies precisam? Qual que é o ciclo de vida delas? Eu falei lá atrás de ciclo de vida, mas o que significa o ciclo de vida? É a espécie sobreviver, crescer e reproduzir. E após isso ela irá morrer. O que ela precisa para realizar todo o ciclo de vida dela? Então, nós podemos listar diversas coisas. Ela precisa de alimento, ela precisa de parceiros sexuais, ela precisa de um local para se esconder, se for uma espécie móvel, ou se for uma planta, ela precisa de nutrientes do solo, ela precisa de umidade, de luminosidade. Todo esse conjunto de características abióticas que as espécies precisam estão dentro de condições e recursos. Mas como eu falei lá atrás, o que as espécies querem? O objetivo principal das espécies é a reprodução. Várias espécies até se sacrificam para conseguir esse propósito. Mas nós temos que lembrar que as espécies não fazem isso de uma maneira pensada. É o instinto, ela tem primeiro o instinto de sobrevivência e também tem o instinto de reprodução. E essa característica ela foi selecionada, porque se uma espécie não tem como objetivo a reprodução no meio natural, ela será extinta desse planeta. Então, para ela estar presente no planeta, ela precisa ter como objetivo a reprodução, para gerar descendentes e os descendentes, porque nenhuma não, nós temos uma espécie que é imortal, mas eu falarei depois dela. Mas a maioria das espécies, ela tem um ciclo de vida para cumprir, ela vai morrer, então ela precisa gerar descendentes. Se ela não gerar descendentes, ela já foi extinta há muito tempo. E nós falaremos também dessas questões em evolução e adaptação nos próximos vídeos. Portanto, o que ela precisa para primeiro sobreviver, crescer e reproduzir? Por quê? Porque a espécie precisa primeiro sobreviver, depois se desenvolver para atingir uma maturidade sexual para depois reproduzir. Então, como eu falei, ela precisa de condições e recursos adequados. O que são essas condições? O que são esses recursos? Então, considerando os fatores do ambiente,
As condições são um fator ambiental que influencia diretamente no funcionamento dos organismos. Nós vamos falar, por exemplo, muito da temperatura. E a diferenciação de condições e recursos é o seguinte, que as condições elas podem ser alteradas. Os seres vivos eles conseguem alterar as condições. Os recursos dos organismos eles não só conseguem alterar, como eles conseguem consumir aqueles recursos para ele e indisponibilizam para outro indivíduo. Mas ambos, condições e recursos, são fundamentais para a vida dos organismos vivos. Como condições, então, nós temos o pH, a salinidade do ambiente, temperatura, umidade. Todas essas características do ambiente são características extremamente necessárias para os seres vivos, ou seja, eles têm um nível de preferência de temperatura. Por exemplo, eles precisam de uma temperatura entre 25 e 35 graus para sobreviver. Então, é uma condição necessária para o organismo sobreviver. Mas ele pode alterar a temperatura de um ambiente. Se nós tivermos, por exemplo, uma sala vazia ou uma sala com várias pessoas, a sala com diversas pessoas certamente terá uma maior temperatura que a sala com menos pessoas. Então, os organismos eles conseguem alterar as condições do ambiente, conseguem alterar o pH, conseguem alterar a umidade. Mas além das condições, os organismos também precisam dos recursos. O recurso é aquilo que é mais fácil de visualizar, como por exemplo alimento, a água que o animal ou vegetal irá consumir, abrigo, parceiros sexuais, luz e carbono. Percebam que os recursos eles podem ser consumidos pelos organismos vivos. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se um animal ele come um alimento, um determinado vegetal, se um herbívoro consome uma planta, ele pegou aquela planta para si, ele utilizou aquela planta e ele disponibilizou para outra espécie. Ninguém mais vai poder comer aquela planta. Isso é a mesma coisa com água, mesma coisa com o ar. Se eu respiro um ar que está aqui, nenhuma outra espécie vai conseguir respirar o mesmo ar que eu. Se uma ave está utilizando um determinado ninho, nenhuma outra ave vai conseguir utilizá-lo enquanto ela estiver ali. Claro que pode ocorrer algumas disputas para a utilização, mas as duas não podem utilizar o mesmo ninho ao mesmo tempo. E luz? Se você vai numa floresta, as árvores todas estão recebendo a luz. Ela é proveniente do mesmo local, ela é proveniente de luz solar. Só que os vegetais eles utilizam a luz de diferentes formas, eles utilizam comprimentos de luz diferentes. Então a qualidade da luz para cada espécie é diferente. E quando pensamos em condições e recurso, toda espécie tem um limite e um grau de tolerância às modificações ambientais. Ou seja, elas têm um mínimo que elas precisam. Por exemplo, a maior parte das espécies não consegue viver sem água. Algumas conseguem viver com pouquíssima água, outras precisam de uma grande quantidade de água. Mas as espécies também elas têm um máximo. Algumas espécies conseguem viver em ambiente completamente encharcado ou ambiente debaixo d'água. Outras não. Outras ela tem um máximo, senão também ela vai morrer. E todas elas também têm um ótimo, ou seja, aquela quantidade de água específica que vai fazer com que a espécie atinja o seu maior crescimento, maior taxa reprodutiva. Mas essas preferências de limite e tolerância, o tanto que eu tolero, qual que é o meu ótimo, qual que é o meu mínimo, qual que é o meu máximo, vai depender do sexo, da idade e da época do ano em que aquele organismo vivo se encontra. Isso, para a maior parte das espécies, modifica. A tolerância de temperatura, por exemplo, ela modifica com a idade. Muitos organismos, quando vão avançando a idade, a tolerância é mais restrita. Então, vamos observar nesse gráfico aqui em que ele demonstra um gradiente ambiental. Esse gradiente ambiental, vamos imaginar que seja temperatura. Poderia ser umidade, poderia ser luminosidade. Mas essa é uma curva característica também de temperatura. Percebam que a maioria das espécies elas não gostam de extremos de temperatura, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. Mas elas têm uma certa tolerância. Por exemplo, a minha temperatura preferida é 20 graus. É onde eu me alimento melhor, é onde eu trabalho melhor, é onde o meu humor fica melhor, quando está a 20 graus Celsius. O mesmo acontece com qualquer outra espécie. Mas eu também tolero, eu tenho uma tolerância grande de temperatura. Eu posso sobreviver tranquilamente a 40 graus Celsius e a 5 graus Celsius. Claro, utilizando diversos outros recursos para me manter nessa temperatura. O mesmo acontece com as espécies. Então, mas as espécies elas não têm muito controle
Elas não têm como se aquecer ou como se resfriar de maneira eficiente como nós. Elas não têm a tecnologia que nós temos. Então, naquele ambiente em que tem a temperatura melhor, elas estarão em maior abundância, ou seja, em maior número de indivíduos. Nos extremos, nós teremos uma menor quantidade de indivíduos. Por isso que esse gráfico mostra o ótimo. O ótimo seria a região de temperatura mais adequada para aquela espécie. Abaixo nós teremos uma raridade até o momento, até o limite da espécie. Abaixo desse limite, ela não consegue sobreviver. E acima do limite também de temperatura, ela também não consegue sobreviver. Então, nós não encontraremos aquela espécie naquele local. E se nós observarmos mais de uma espécie, aqui no exemplo desse gráfico nós temos 3 espécies diferentes, onde o crescimento é maior, no eixo Y, é onde está a setinha, é o ótimo da espécie. O ótimo da espécie A é diferente da espécie B, que é diferente da espécie C. Se nós observarmos para a espécie A, a temperatura próxima, um pouco abaixo de 30 graus, é o ótimo para ela. Para a espécie B, a temperatura ideal é um pouquinho acima de 30 graus. É onde ela estará se sentindo melhor para realizar todas as suas atividades. Já a espécie C, ela gosta de uma temperatura mais baixa. O ótimo dela está abaixo, em torno de 20 graus. E todas elas têm um limite. Percebam que até chegar ao limite de 50, a taxa de crescimento ela vai reduzindo. Isso acontece com todas as espécies. E geralmente as espécies elas têm uma preferência ou ambientes mais frios ou ambientes mais quentes. Dificilmente nós vamos encontrar uma espécie que consiga sobreviver a uma temperatura muito negativa, 15 graus Celsius, e a 70 graus positivos. Exceto uma, como em ecologia nós vamos ver que temos exceções para tudo, que é um tardígrado. O tardígrado, ou o urso d'água, ele é uma espécie que ele consegue sobreviver em temperaturas baixíssimas, em pressões muito elevadas e temperaturas muito elevadas também. A esse conjunto de desempenho, de como as espécies reproduzem, crescem e sobrevivem, nós damos o nome de fitness. Então, nesse primeiro gráfico aqui, ele mostra no eixo Y o desempenho. Percebam que a espécie primeiro ela precisa sobreviver, então o limite, a tolerância dela de sobrevivência é muito maior que a tolerância de crescimento. Vamos voltar lá na questão na condição de temperatura. Então, uma espécie ela consegue sobreviver num grande intervalo de temperatura, mas ela precisa, num intervalo um pouco mais restrito, voltado para a preferência dela, para conseguir crescer com eficiência. E mais ainda, ela precisa de um intervalo menor ainda para se reproduzir. Ela precisa das condições mais ideais, mais voltadas para o ótimo dela, para se reproduzir. A mesma coisa no gráfico aqui no outro gráfico em verde e azul. A espécie está localizada nos limites fora do limite inferior e superior. Fora do limite superior ou inferior da espécie, ela irá morrer. A partir do momento que ela sai desse limite, ela consegue sobreviver, mas às vezes ela não consegue crescer, ela fica lá capengando. Depois ela consegue crescer se ela estiver num gradiente mais adequado a ela, e ela finalmente vai conseguir se reproduzir se ela estiver perto do próximo dela. Lembrando que o ótimo, ele não é um ponto, não é uma certa temperatura, geralmente é um intervalo para tudo, para pH, para temperatura, para umidade. Cada espécie ela tem um intervalo, algumas espécies têm um intervalo mais específico, outras espécies têm um intervalo mais amplo. Algumas espécies toleram o ótimo é de 25 a 30, outras espécies é de 25 a 35, por exemplo. Então vamos observar o seguinte, vamos pensar o seguinte, se lá na sua casa todo dia tem uma plantinha lá, você passa perto dela, a planta está lá, do mesmo jeito, ela não cresce, a cor dela está mais ou menos, ela não está uma cor muito bonita, mas ela está sobrevivendo. Alguma coisa está faltando para essa espécie para ela conseguir crescer. Então vamos supor que seja água, que você esqueceu que planta precisa de água e largou ela lá passando sede. Aí a partir desse momento você observa, talvez seja falta de água, primeira coisa que a gente pensa. Aí você começa a ofertar água para ela. Ela começa a crescer, mas passam 1, 2, 3 meses e ela não gera flores. Ela não consegue gerar frutos ou flores. O que falta? Falta ainda alguma coisa para essa espécie conseguir atingir o ótimo dela e assim se reproduzir. Então, se você inserir, por exemplo, algum nutriente no solo que às vezes está faltando,
ou o espaço, às vezes a espécie está num vasinho muito pequeno, ela não consegue se reproduzir, ela não consegue efetivar o seu crescimento para depois reproduzir. Então são diversos gradientes, ou seja, diversas condições com que possam fazer com que essa espécie volte a se reproduzir. E assim como a plantinha, que estava lá morrendo de sede, para todas as outras espécies, elas têm condições e recursos que elas precisam, tanto para sobreviver, quanto para crescer, quanto para reproduzir. Então eu separei aqui em 3 gráficos, por exemplo, do bicho preguiça. Nós temos uma umidade, que ele tem preferência, porcentagem de umidade, temperatura também, e o alimento. As espécies elas podem se comportar diferentemente uma das outras nas diferentes condições e recursos. O bicho preguiça ele não come só um determinado tipo de alimento. Ele come algumas folhas, algumas raízes, mas eles têm preferência por brotos. Para ele é mais energético, é mais fácil. Então, uma outra coisa sobre as espécies sempre buscam o caminho mais rápido, inclusive a gente, né? Então ela quer ao mesmo tempo um alimento que seja fácil de consumir, de fácil digestão, que seja saboroso e que seja energético. Diferentemente de nós, as espécies precisam se preocupar muito com a energia de um alimento, porque elas não têm um alimento em oferta abundante, como geralmente nós temos. Então, cada espécie ela tem reunião de condições e recursos diferentes uma das outras. O bicho preguiça tem um intervalo de temperatura em que ele consegue sobreviver, crescer e reproduzir, diferente das outras espécies. Às vezes se sobrepõe, às vezes o bicho preguiça tem a mesma quantidade de temperatura, o mesmo intervalo de temperatura ideal do que uma onça, mas ele certamente não terá o mesmo intervalo de alimentos. A onça é um animal carnívoro, então ela vai optar por pequenos e grandes mamíferos. Qual que ela vai gostar? Ela tem preferência por grandes mamíferos. Portanto, cada organismo vivo tem uma preferência diferente. O intervalo de condições e recursos para sobreviver é maior do que o intervalo de condições e recursos para se reproduzir e para conseguir atingir o objetivo de todas as espécies, que é a reprodução. E, geralmente essas preferências, esse gosto de cada espécie, ele é o único dentro de uma mesma espécie. O que acontece é que animais domesticados, por exemplo, às vezes como a oferta é mais abundante, eles conseguem definir preferências mais sofisticadas, mais específicas, como a nós, por exemplo. Nós temos preferência em determinado tipo de alimento. Então, algumas pessoas preferem um alimento mais adocicado, mais salgado, mais amargo, menos amargo. Mas no ambiente natural, geralmente não é isso que acontece. A partir do momento que a espécie entra muito em contato com o ser humano, que ela desenvolve essas características, de ter uma preferência mais específica. No próximo vídeo, então, nós falaremos sobre essas preferências.